Graça e paz. Boa noite, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A leitura desse texto nos inspira a fazer o que nós vamos fazer agora: estudar a palavra de Deus. Estamos, através da videoaula, dando início e sequência também ao projeto de educação cristã à distância. E a gente começa lembrando que nós fazemos parte da Igreja Batista do Tanguá e o Ministério de Educação Cristã está coordenando esse projeto. É a nossa escola bíblica dinâmica. É um projeto para o ano de 2013 e nós então estamos dando início à aula número 2, que a gente vai tratar hoje nessa aula. Apresentar o cronograma geral do projeto. Na aula anterior, você já teve um contato com esse slide, mas agora nós precisamos relembrar, porque ele vai servir de mapa mental para você se localizar durante o curso. Então lembra que nós vamos trabalhar nesse projeto de educação cristã à distância com 3 módulos. O primeiro módulo é o módulo base. O segundo módulo é o módulo intermediário. E o terceiro módulo, o módulo avançado. No módulo base, que nós estamos iniciando agora, nós temos 3 classes: princípios do cristianismo, panorama bíblico e identidade cristã. Módulo intermediário, nós temos 6 classes: Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e apostólicos. E o módulo avançado, nós ainda estamos trabalhando, desenvolvendo os temas, estruturando as classes. Na sequência, conforme a gente for andando no projeto, você vai receber informações sobre o módulo avançado. Muito bem. Um slide também que você já teve contato na aula anterior e nós precisamos relembrar também que o módulo base, assim como os demais módulos, tem objetivos geral e específicos. O seu desafio como aluno é colaborar com o professor para ele te conduzir para o cumprimento desses objetivos. É muito importante no seu processo de aprendizagem lembrar os objetivos do módulo base. Todos os outros módulos também vão ser estabelecidos objetivos. À medida que você vai passando pelas classes, você vai sempre sendo lembrado desses objetivos, para que você possa então se concentrar neles e colaborar para que eles sejam estabelecidos dentro do seu processo de aprendizagem. Nós temos um objetivo geral com o módulo base, que é promover o nivelamento do conhecimento bíblico entre os alunos. Para isso, todos os alunos devem ser desafiados a fazer a leitura completa da Bíblia nesse ano, de Gênesis a Apocalipse, nessa ordem. Para isso, cada aluno receberá na primeira aula um plano de leitura para prestar contas ao professor durante o ano,
qual que é a ideia, qual que é a proposta desse objetivo geral? Imaginemos que, se já somos cristãos há muitos anos, nós temos uma porção de convicções que precisam ser desconstruídas para que a gente possa então começar um crescimento espiritual bem fundamentado. O modelo tradicional de escola bíblica promove, né, um conhecimento bíblico muito fragmentado. Daí o cristão de muitos anos de caminhada cristã desenvolve algumas convicções erradas a respeito da palavra de Deus. Por isso nós estamos propondo imaginar que todos nós nos convertemos agora e vamos precisar construir novamente o conhecimento bíblico. Por isso, o desafio é a leitura da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Porque nós sabemos, através de pesquisas, que muitos cristãos, um grande percentual, nunca leu a Bíblia completa. Uma grande quantidade também leu a Bíblia de maneira parcial. Alguns leram apenas o Novo Testamento, outros leram apenas alguns livros, mas nós temos uma grande quantidade de cristãos que não tiveram a experiência ainda de ler a Bíblia de capa a capa. Por isso o módulo base tem esse objetivo geral: levar todos os alunos a ler a Bíblia de capa a capa. E aí a gente vai entregar um plano de leitura para você prestar contas ao seu professor, para você desenvolver a disciplina da leitura e completar essa leitura de Gênesis e Apocalipse. No módulo base, nós também temos 3 objetivos específicos, que basicamente serão estabelecidos nas 3 classes que compõem o módulo básico. São eles: estudar os princípios fundamentais do cristianismo, conhecer o contexto do mundo bíblico e compreender os vários aspectos da identidade cristã. Nas 3 classes a gente vai fazer isso. Lembra que a primeira classe chama-se Princípios do Cristianismo, a segunda, Panorama Bíblico, e a terceira, Identidade Cristã. Nós, na primeira classe, começamos com aquilo que é essencial, o cerne do cristianismo. Portanto, nós precisamos apresentar de maneira mais detalhada o objetivo da primeira classe, Princípios do Cristianismo. Estudar a essência do cristianismo na pessoa de Jesus Cristo, quanto à sua natureza e obra. As implicações dos aspectos relacionados à natureza e obra de Cristo são os princípios fundamentais do cristianismo, sem os quais o plano de salvação de Deus para a humanidade jamais seria estabelecido. Para o cristão, compreender esses aspectos é a garantia de não ser levado por ventos de doutrina. Então, nós precisamos, para entender o objetivo da classe, usar aí uma analogia, uma ilustração. Imagine, para você identificar a essência de alguma coisa, o primeiro passo é você pensar na missão daquela coisa, daquele objeto, daquele evento, né? Então vamos usar uma ilustração. Imagine um carro. Qual é a essência de um carro? Precisamos lembrar primeiro a missão do carro, que é transportar pessoas.
E aí, depois de identificar a missão, nós precisamos perguntar quais são as partes essenciais de um carro que, se retiradas, podem comprometer a sua missão. E a gente faz um exercício de pensar, por exemplo, que se nós retirarmos o motor de um carro, ele não consegue cumprir a sua missão, que é transportar pessoas. Se nós tirarmos as rodas, também ele não vai conseguir. Porém, se retirarmos o retrovisor, não compromete a missão. Se retirarmos a lataria, também não compromete. Vai causar desconforto nas pessoas que vão ser transportadas, mas não compromete. Essa é a ideia. Pensar no cristianismo, quais são os elementos fundamentais do cristianismo. Primeiro, nós temos que lembrar que a missão do cristianismo. Qual é a missão do cristianismo? O cristianismo é uma religião de salvação. Então, quais são as partes essenciais do cristianismo que, se retirarmos, compromete essa missão? Sem dúvida alguma, é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a essência do cristianismo. E, especificamente, quanto a dois aspectos da sua pessoa: na sua natureza e a sua obra. E aí a gente pode dizer, também por analogia, que a natureza de Cristo é a parte teórica do plano de salvação e a sua obra é a parte prática. Sem esses dois aspectos, a gente invalida o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. E sem essas características, Jesus seria apenas um ser humano comum. Porém, com essas características, ele se torna um ser humano único, exclusivo, sem o qual o plano de salvação de Deus não pode ser executado. É isso que a gente vai estudar na classe Princípios do Cristianismo. Hoje, especificamente, com essa videoaula, nós vamos apresentar o conteúdo programático da classe. Por isso, a aula de hoje é um mapa mental para você se localizar em todas as aulas. O conteúdo programático serve para você saber onde está e para onde você está sendo levado intelectualmente. Diante disso, a gente tem condições então de apresentar o conteúdo programático, que nada mais é que os temas que nós vamos estudar e que estão de acordo com o objetivo da classe. O primeiro tema, a primeira aula na classe Princípio do Cristianismo é a arquitetura da salvação. Nós precisamos, nessa aula, visualizar o projeto de salvação como um todo, entender esse desenho da salvação, como que Deus estabeleceu, por que foi necessário que Deus estabelecesse um projeto de salvação. Nós precisamos entender por que o cristianismo é uma religião de salvação. Depois, então, a gente passa para o primeiro aspecto de Jesus Cristo, da essência do cristianismo, que é a sua natureza. Existem 3 características da natureza de Cristo que viabilizam o plano de salvação de Deus: a divindade, a humanidade e a ressurreição. Sem esses 3 aspectos, não é possível ser salvo. E a gente vai estudar cada um deles para entender qual é a implicação espiritual
desses 3 aspectos da natureza de Cristo. A gente vai encerrar a classe Princípios do Cristianismo olhando então para 4 características da obra de Cristo. A maravilhosa graça, a graça, a cruz, os estados de Cristo e os ofícios de Cristo. Essa é a parte prática do plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Então, você tem aí uma descrição bem sintética de tudo que nós vamos estudar na classe Princípios do Cristianismo. Encerramos a aula de hoje apresentando então aí as nossas referências. Tudo que nós dissermos, tudo que nós estudarmos, não veio da gente, não é um conhecimento que a gente produziu, né? Nós contamos então com 2 versões da Palavra de Deus e com a ajuda de 2 livros aí, de 2 servos de Deus que têm dedicado e dedicaram as suas vidas no estudo da Palavra de Deus e nos ajudaram a estruturar esse projeto. Ok. Lembra que nós estamos construindo um legado na Igreja Batista do Tanguá. O legado é o nosso patrimônio, aquilo que a gente vai deixar para as gerações futuras. Deus abençoe a todos e boa noite.